Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Escrituras Sagradas. Aqui usamos somente a Bíblia como a sua própria intérprete. Também apresentamos nesse canal maneiras interessantes de marcar a Bíblia. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estarei postando segunda e sexta-feira. No vídeo de hoje estudaremos o capítulo, continuando, estudando o capítulo 7. Ainda estamos no capítulo 7, ainda estamos analisando o versículo 8 do livro de Daniel. Estamos fazendo uma série de todo o livro de Daniel de uma forma bem ilustrada para facilitar o aprendizado. Se você ainda não assistiu os primeiros capítulos dessa série, eu indico que você assista todos os capítulos anteriores para você ter uma melhor compreensão. Agora dê um pause nesse vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vá na descrição desse vídeo e clique nos links dos vídeos que você ainda não assistiu, certinho? Então vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje estamos continuando a estudar o capítulo 7, versículo 8. A gente vai dar uma olhadinha aqui novamente o versículo que a gente já leu. Mas vamos lá. Aqui no versículo 8 é uma profecia. Olha só, falando de um chifre pequeno. E a gente, como a gente já viu no vídeo anterior, quem simboliza esse chifre pequeno, vamos entrar em mais características sobre esse chifre pequeno que saiu daquele quarto animal, que Daniel teve um sonho. Diz assim, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Como a gente viu no vídeo anterior, vários detalhes sobre esse chifre pequeno. A Bíblia, a profecia já deixa bem claro as características desse chifre pequeno, propositalmente para a gente identificar quem ele simboliza. Então, como a gente viu no capítulo anterior, no mesmo capítulo, mas nos versículos anteriores, falou do sonho de Daniel, que ele sonhou sobre 4 animais, e agora a profecia destaca aqui o quarto animal, Ela entra em detalhes sobre esse quarto animal. E a gente já identificou que esse quarto animal representa Roma, ela que invadiu a Grécia, no ano 168 e ela durou até o ano 476, esse império aqui, Império Romano. E o que acontece? Fala que esse quarto animal tinha 10 chifres, e a gente já estudou os 10 chifres, só você assistir o vídeo anterior, falando sobre as 10 nações que originaram a Europa, E a gente viu que esse chifre pequeno, que ele surgiu dos 10 chifres daquele quarto animal, ele arrancou 3 chifres para que ele pudesse se estabelecer. E como a gente viu que os 10 chifres são as 10 nações que originaram a Europa, os 3 chifres são as 3 tribos, que também fundaram os seus próprios países, ou alguns territórios ali de alguns países. Tipo aqui, os Érulos é o sul da Itália, os Vândalos, sul da Espanha, e os Ostrogodos, que é a Áustria, Esses 3 aqui eles foram expulsos do território, foram extintos do território de Roma, certinho? Então aqui por isso que fala aqui, os Érulos, os Vândalos, os Ostrogodos. Esses nomes aqui eram o nome das tribos que elas viviam no território de Roma e ela foi expulsa de lá. E quem que expulsou essas 3 tribos de lá? Foi esse chifre pequeno. Mas quem simboliza esse chifre pequeno? Como a gente viu já, quando a gente viu aqui na próxima página, fala que aquele chifre pequeno tinha uma boca que falava, blasfêmia. A gente observou, no vídeo anterior, que Daniel faz paralelo com o livro de Apocalipse. Por isso que a gente viu aqui, no capítulo 7, versículo 8, em Apocalipse 13, versículo 5, fala assim, uma boca que falava com insolência. E aqui no Apocalipse, uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Então, tá falando da mesma coisa, do mesmo poder, Então, tá falando aqui desse poder que tinha uma boca que falava blasfêmia. E a gente viu aqui dentro das características, bem detalhado no vídeo anterior, a gente viu que algumas partes que falam sobre blasfêmia no Novo Testamento. A pretensão de perdoar pecados, a gente sabe que só Deus tem o poder de perdoar pecados, certo? E é só você assistir o vídeo anterior com mais detalhes que você vai entender o porquê disso, pretensão de perdoar pecados. Eu não vou entrar em detalhes porque já está no vídeo anterior. E outra parte aqui, outro ponto que fala sobre blasfêmia, é a pretensão de ser igual a Deus. E com essas 2 características aqui sobre esse chifre pequeno, falando sobre uma boca que falava blasfêmia,
a gente já consegue identificar com o poder, né, romano, poder papal, a gente identificou algumas das características, né, que se encaixa perfeitamente no papado, né, o poder dos papas, os papas, né, no passado, certo? Mas vamos lá, vamos para mais detalhes agora, vamos entrar em mais detalhes que falam sobre esse chifre pequeno. A gente vai entrar agora nos detalhes bem interessantes, porque fala lá que esse chifre pequeno, olha só o que diz aqui, ó, no Apocalipse 7, versículo 25, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Capítulo 7, versículo 25, tá aqui, ó. Isso aqui falando do chifre pequeno, mas vamos lá. Isso também tá ligado, o chifre pequeno tá ligado com o quarto animal, e o quarto animal a gente já identificou que é Roma. E olha só o que diz aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui tá falando do chifre pequeno, vamos dar uma olhadinha no versículo anterior, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois... Preste atenção agora. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E diz assim, ó, proferirá esse chifre pequeno, né? Proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora é um ponto que a gente vai analisar com bem detalhes, que fala assim, ó, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente já viu na profecia, que a gente já viu aqui na parte no versículo de Daniel, que um tempo significa, se você não assistiu os vídeos anteriores, a gente vai ver aqui, ó, um tempo, vamos lá, ele falou 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso dá o quê? 3 tempos e meios. Mas vamos olhar em detalhes aqui, ó. O que significa um tempo? Daniel capítulo 11, versículo 13, a gente já leu esse versículo, mas eu vou mostrar para vocês novamente. Aqui estamos no livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 13, falando sobre a palavra tempo. Essa palavra tempo é profética. E olha só o que ele fala aqui, ó. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá pressa com grande exército e abundantes provisões. Um tempo significa em profecia 1 ano. 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. 3 tempos e meio, 3 anos e meios. É isso que a gente vai analisar agora com muito detalhes aqui, ó. Preste atenção. Aqui, Daniel 7:25 fala 1 tempo, tempos, 2 tempos, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está falando de 3 tempos e meios. Quando você lembra que eu falei que o livro de Daniel vai paralelo com o livro de Apocalipse? E olha só que interessante que fala lá no Apocalipse, ó. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande água para que voasse até o deserto ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante 1 tempo, tempos, no plural, preste atenção, ó. 1 tempo, lá em Daniel, 1 tempo. 2 tempos, ou seja, no plural. Aí aqui em Apocalipse fala tempos, no plural. E metade de um tempo. Aqui está falando do mesmo período de tempo, amigos. Está falando da mesma coisa. 3 tempos e meio, aqui também está falando 3 tempos e meios. 1 tempo, tempos no plural, já coloca 2 aqui, porque aqui falou de 2, e metade de um tempo. E aqui é a mesma coisa, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Está falando do mesmo período de tempo. Mas vamos lá, se em profecia 1 tempo significa 1 ano, olha só que interessante. Falou 3 tempos e meios, certo? 3 tempos e meios ali. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 tempos e meio. 1 tempo é 1 ano. Se 1 tempo na Bíblia significa 1 ano, então a gente conclui que 3 tempos e meio significa 3 anos e meio. Agora vamos lá. 3 anos e meio. Um dia profético equivale a 1 ano literal. Como assim, Ronaldo? Como assim? De onde você tirou isso? Vamos lá. Um dia profético equivale a 1 ano literal. Se você ler esses 2 versículos aqui, que a gente vai ler agora, ó, Números 14, versículo 34. Presta atenção. Aqui, estamos no livro de Números, no capítulo 14, versículo 34. Olha só que interessante, ó. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e terei experiência do meu desagrado.
Preste atenção. 40 dias, cada dia representando um ano. Quando você vai no livro de profecias da Bíblia, um dia equivale a um ano, significa um ano. Se você no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, também vai falar também sobre um dia representando um ano. Vamos dar uma olhadinha? Estamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, ó: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Quando você está estudando o livro de profecia, um dia equivale a um ano. Preste atenção agora nos detalhes. Um ano na Bíblia tinha 360 dias, não é igual o nosso, tá? A gente conta 365, aí tem um ano bissexto, né? Certo? Na Bíblia não, na Bíblia é 360 dias. Um ano, significa um ano. E também os meses do tempo bíblico não era 31 dias e ficava variando 29, 28, não, era fixo. Os dias na Bíblia era 30 dias, os meses na Bíblia, cada mês, todos os meses tinha 30 dias. Agora vamos para os cálculos, aqui que entra a parte interessante, ó. Se um ano na Bíblia tinha 360 dias, se você multiplicar por 3 tempos e meio, porque aqui fala 3 anos e meio, certo? 360 dias, um ano, 3 anos e meio. Aqui, preste atenção, aqui é 3 tempos e meio, certo? A gente vai fazer uns cálculos aí para mostrar para vocês que 3 anos e meio também vai dar o mesmo resultado. Vamos fazer aqui os cálculos em cima de 3,5, que é 3 tempos e meio, certo? Vamos lá. 360 vezes 3,5 dá um período de 1260. Um dia equivale a um ano, certo? Então aqui nós temos um período de quanto tempo? 1260 anos. O que significa isso? 1260 anos seria o período de quê? Que os cristãos, os santos, que a Bíblia fala os santos, né? Lhes serão entregues nas mãos. Entregues nas mãos de quem? Do poder do chifre pequeno. Por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso dá um período de quantos anos? 1260 anos. Isso foi o período que aquele chifre pequeno perseguiu os santos, certo? Perseguiu os santos. A gente vai ver aqui mais embaixo quando que deu o início desse período de tempo, certo? A gente vai ver com mais detalhes. Mas vamos dar uma olhadinha mais outra coisa aqui, ó. No calendário judeu, o mês tinha 30 dias, certo? É o que a gente já estudou. Preste atenção agora em outro detalhe aqui, em outros versículos aqui que está na Bíblia, ó. Aqui em Apocalipse, falando do mesmo período também de perseguição, olha só. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize, olha só o detalhe. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por quanto tempo? 1260 dias. Um dia equivale a um ano. Então, 1260 anos. Como que a gente fez os cálculos aqui? Naquele 3 tempos e meio. Lá no livro de Daniel, 3 tempos e meio. 360 vezes 3,5, 1260. Olha o mesmo valor aqui no livro de Apocalipse. 1260 dias. E quando a gente converte dias em profecias para anos, 1260 anos. A gente está falando de períodos, dos mesmos períodos de tempo que aconteceram a perseguição dos cristãos. Preste atenção. Agora, quando a gente vai aqui em Apocalipse 11, versículo 2, se você quiser parar o vídeo e conferir na sua Bíblia para ver se realmente está escrito dessa maneira, você pode parar o vídeo tranquilamente, pode pesquisar, certo? Mas vamos lá. Apocalipse 11, versículo 2 diz assim, ó. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Espera aí, 42 meses? Quanto que dá 42 meses? Se um mês bíblico tinha 30, 42 vezes 30 dá quanto tempo? 1260. Pode fazer os cálculos aí na sua calculadora se você quiser. Está falando do mesmo período de tempo, irmãos, de perseguição. Daniel profetizou, João também profetizou no livro de Apocalipse, esse mesmo período de tempo. Quer mais um versículo? Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Quanto que dá 42 meses?
1260 dias. Em profecia, 1260 anos. Quando que deu início, meu irmão? Quando que deu início desse período de 1260 anos? Vamos aqui, ó. No ano 533, olha o que aconteceu nesse ano aqui, ó. Justiniano, imperador de Roma Oriental, decreta que o bispo de Roma é o cabeça de todas as igrejas. Isso aqui aconteceu no ano 533. E quando foi no ano 538, bem pertinho do tempo, sabe o que aconteceu? A última tribo, os ostrogodos, a última tribo foi expulsa nesse ano aqui, ó, no ano 538. Foi expulsa do território de Roma. E o que acontece quando se dá início aqui nesse ano, 538, começa, meu irmão, a perseguição dos cristãos. Começa a perseguição do povo que era fiel à palavra de Deus, que seguia a palavra de Deus. Começa a perseguição. Quem começa a perseguir? O papado, meus irmãos. O papado. E quanto tempo que duraria, pela profecia de Daniel e Apocalipse? 1260 anos. De quê? De perseguição dos cristãos. Mas se a perseguição duraria só 1260 anos, então ela deveria ter um fim no final das 1260 anos. O que aconteceu no final desse período? Em que ano se deu? Vamos lá. Se você colocar aí 538 na sua calculadora e somar mais 1260 anos, sabe em que ano você vai chegar? No ano 1798. E isso aconteceu depois de Cristo. E o que aconteceu aqui no ano 1798 para que pudesse parar a perseguição dos cristãos nessa profecia? Aqui, ó. Napoleão Bonaparte ordenou a prisão do Papa Pio VI. Quando o Papa foi preso, o Papa Pio VI foi preso no ano 1798, o que acontece? Para a perseguição dos cristãos, irmãos. Para exatamente o que Daniel profetizou. Profetizou que os cristãos seriam perseguidos por 1260 anos. Lá ele fala em formas, em cálculos, em forma simbólica, para que a gente pudesse estudar e descobrir quanto tempo daria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o que aconteceu na profecia? Como faria, o que ia acontecer para parar a perseguição? Mas depois desse período aqui, da perseguição, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Tirou o domínio de quem? O domínio dos papas, para o destruir e o consumir até o fim. Então, meus amigos, a profecia, de acordo com mais um detalhe, está nos apontando que aquele chifre pequeno representa o papado, certo? O papado representa o período dos papas, período que os papas perseguiam os cristãos que era fiel à palavra de Deus. E a gente vê, tem muitos detalhes, irmão, que a gente vai estudar ainda para entender mais sobre as profecias do livro de Daniel. Se eu fosse você e gostasse desse tipo de conteúdo, sobre essas profecias incríveis do livro de Daniel, eu não perderia os próximos vídeos que estarei postando mais pra frente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe com seus amigos, estarei aguardando você nos próximos vídeos. Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Tchau, tchau.